Seguimos com o estado da ética nas organizações portuguesas, com as palavras de Henrique Neto, empresário e antigo deputado da Assembleia da República, que foi candidato às eleições para a Presidência da República em 2016. Pois, bom dia. Eu penso que havia 2 slides que eu enviei. Se pudessem passar. Eu escrevi o que tinha a dizer, faço normalmente, por uma questão muito prática. É a experiência que tenho e que depois, mais à frente, referirei com o exemplo de que um dos grandes problemas nacionais é que falamos demais. E falamos sem controle. De maneira que a única maneira que eu tenho de me controlar, porque também falo demais, é escrever aquilo que tenho a dizer. Cumprimentava os organizadores do Congresso, os colegas dos diferentes painéis. As questões da ética são tratadas normalmente no plano individual e já muito tem sido dito e escrito sobre o assunto. Razão que nos últimos 20 anos a ética tem sido considerada no plano político apenas como o que vem na lei e não mais do que isso. Por isso arrisco-me a fugir um pouco ao que se espera deste Congresso para tratar uma ou 2 questões que me perturbam pessoalmente e que colocaria no plano da ética coletiva, isto é, no plano do comportamento ético da sociedade, não poucas vezes contraditórias entre si, o que provoca avanços e recuos conhecidos, mas raramente dimensionados e avaliados. Acontece que nas sociedades modernas existe uma conhecida aceleração da mudança, o que implica a necessidade de permanentemente se fazer a avaliação futura das decisões assumidas no presente, seja na família, seja nas empresas, seja no Estado. Não o fazer, quando a realidade da aceleração da mudança é bem conhecida e tratada, nacional e internacionalmente, representa, a meu ver, uma grave ausência de responsabilidade ética da sociedade portuguesa. Trata-se, de alguma maneira, da exploração dos nossos filhos e netos, por exemplo, através de dívida. Há cerca de 2 anos, quando se debatia no espaço público os objetivos do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, surpreendi-me que as opções se dirigissem a todos os sentidos, o que retirava ao plano um impacto forte no sentido da mudança, que, surpreendentemente, todos consideravam necessária. Por isso, publiquei no Observador um plano próprio, a que chamei Estratégia de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, que apostava todos os recursos europeus apenas em 2 objetivos: educação e industrialização, enquanto justificava a opção com o exemplo do Japão de 1946 e de 1956 e com uma proposta estratégica que eu próprio, com o saudoso professor Veiga Simão, publicámos em 2003 como parte da Carta Magna da Competitividade da AIP. Tenho um instrumento. Em 1946, os japoneses, que são menos palavrosos, escreveram aquilo: no futuro a tecnologia representará o papel principal na economia japonesa. Tinham perdido a guerra, estavam num momento de grande sofrimento, sentaram-se, pensaram e escreveram aquilo. 10 anos depois voltaram a sentar-se e escreveram aquilo. O período pós-guerra terminou. Esta frase
é de uma violência enorme. Nós ainda andamos a falar daquilo que aconteceu no anterior regime. Agora não fazemos outra coisa neste período. Eles, passados 10 anos, disseram: acabou, não falem mais nisso. O aumento do investimento através da inovação tecnológica, acrescentaram uma palavra ao que tinham dito 10 anos antes, a palavra inovação. Tinham apostado, tinham recebido a inovação dos Estados Unidos em 10 anos, tinham recebido e agradecido, mas depois disseram que tinham que produzir a sua própria inovação. Eu fiz um curso no Japão, nesta altura, em 95, para empresários europeus. Fiquei tão impressionado com isto, quando cheguei a Portugal e com o professor Veiga Simão, não conseguimos encolher-nos e produzimos isto. Talvez ler apenas o fator humano qualificado, culto e motivado, a produção científica e tecnológica organizada e o acesso rápido, fácil e barato ao mundo através das telecomunicações, de sistemas de informação e transportes, são recursos essenciais. Pronto. No fundo era isto. Pensámos o país e dissemos: isto é aquilo que nós precisamos, são os nossos recursos, os recursos que precisamos. A minha experiência, infelizmente, é trágica neste plano. Sou convidado frequentemente do Ministério da Economia, por empresas, por associações. A última experiência foi na SEDES, mas em todos os casos. O tema é o que é que nós devemos fazer em Portugal para interromper o nosso atraso histórico, por um lado, e para dar o salto no desenvolvimento. Bem, eu aceito, entusiasmado sempre com esta ideia, mas depois resulta um livro. Um livro. Na SEDES foi o último exemplo. Agora estou na Sociedade de Geografia com o mesmo objetivo, mas vai resultar um livro, porque ninguém lê, fica nas estantes. Ninguém consegue fazer aquilo que os japoneses fizeram. E que fazem, porque faz parte da sua cultura, não serem palavrosos. Foi com base na cultura japonesa da concisão e na menos concisa proposta da AIP que fundamentei a minha proposta de devotar os recursos comunitários apenas à educação e à industrialização. Que, no fundo, como eu explicarei a seguir, é a mesma coisa. Educação e industrialização é a mesma coisa. Por razões de tempo e por respeito ao tema da ética deste Congresso, tratarei aqui principalmente o tema da educação, que considero constituir um claro exemplo de ética coletiva ou, no nosso caso, de sua ausência. Vejamos algumas das razões para a afirmação, usando apenas o que no texto referido considerei ser a prioridade absoluta no contexto da educação: creches e pré-escolar. Penso ser conhecido que, no presente, as crianças que chegam aos 6, 7 anos ao ensino oficial trazem consigo enormes diferenças de formação e de desenvolvimento. Ao ouvir a senhora, eu perguntava de que crianças é que a senhora doutora estaria a falar. As crianças das classes mais afortunadas vivem habitualmente em casas onde há livros. As mães e os pais afadigam-se a que as crianças aprendam a nadar ou a frequentar aulas de música, façam desporto, que vão ao teatro e ao cinema, etc. Penso seja igualmente conhecido que, na maioria dos casos, as crianças das famílias mais pobres vivem em habitações sem grandes condições, sem livros, a maioria do tempo brincam na rua, a frequência das creches e pré-escolares é aleatória e pouco disciplinada, nem sempre aprendem a nadar ou vão ao teatro e à música, e a música será eventualmente a da televisão. Não surpreenderá, portanto, que as crianças das famílias mais pobres,
ao chegarem ao ensino obrigatório, se sintam constrangidas e de alguma forma inferiores aos seus colegas das famílias de maiores recursos, inferioridade que se prolonga ao longo de todo o percurso e aproveitamento escolar e na menor probabilidade de acesso à universidade. Dou apenas este exemplo, há outros, como um grave problema de ausência de ética coletiva da sociedade, porque é um tema que não pode ser desconhecido ou negado. O que é agravado pelo facto da maioria dos recursos do país serem canalizados para a universidade. Recursos tanto financeiros como de conhecimento. Ou seja, onde seria mais provável e mais desejável que fossem encontrados recursos próprios alternativos para que mais recursos possam ser destinados às crianças, as quais, obviamente, não têm essa possibilidade. Que isso não aconteça, ou seja, que a universidade não se canse de exigir mais recursos, que retira, naturalmente, outros níveis do ensino. É, para mim, uma grave ausência de ética do conjunto da sociedade portuguesa. Não sei se é totalmente verdade, mas leio com frequência nos jornais que o custo das propinas, que o custo da frequência de creche e pré-escolar é superior ao das propinas na universidade. Não sei se é verdade, mas é um tema que nos devia fazer pensar, com parte da razão que aqui vos trago no plano da ética coletiva. Estas são algumas das razões porque há longos anos defendo um programa nacional para as creches e para os pré-escolar, que preveja instalações de mais elevada qualidade. Porque instalações que eu costumo dizer ricas, de forma que as crianças, passado esse período, não queiram ser pobres. Com educadores qualificados, de preferência licenciados, boa alimentação e transporte. Faço aqui também notar que o transporte é essencial para garantir a disciplina da frequência. Igualmente, é fundamental fazer uma avaliação anual da evolução das crianças à entrada do ensino obrigatório, na tentativa de conseguir realizar numa geração o que tem sido ignorado ao longo de várias gerações. Em complemento, defendo uma profunda reforma de todo o sistema educativo. Em Portugal e em todos os países, praticamente, podemos excluir a Alemanha e o Japão, que têm fortes culturas, no sentido de ultrapassar as atuais limitações num sistema de ensino baseado apenas na aquisição dos conhecimentos, adicionando ao sistema, desde o pré-escolar até à universidade, a formação dos comportamentos e das competências. Saber nadar é uma competência. Conforme explicitado no referido texto 2020 a 2030, como a via de superar os desvios éticos das sociedades modernas, em que não devemos continuar a depender apenas da educação na família, o que sabemos, por experiência, que não resulta na maioria dos casos. Porque todos conhecemos exemplos quase diários de comportamentos desajustados e ignorantes das mais elementares regras de convivência entre cidadãos e entre povos, comportamentos muito afastados das regras da ética que alguns de nós aprendemos ao longo da vida. Bastaria citar, sei lá, os seguidores do ex-presidente americano Trump, ou aquelas turbas que vão entre os magotes de polícia para os campos de futebol. Muitos deles serão licenciados, tenho a certeza. Portanto, não basta ir para a universidade, infelizmente. É preciso que os comportamentos e também as competências sejam ensinadas a partir da mais tenra idade. Uma palavra final para justificar a escolha da industrialização. Eu disse que industrialização e educação é a mesma coisa, porque aprendi que é a mesma coisa. Como uma segunda opção na via do desenvolvimento.
é porque no setor industrial o trabalho é constituído por operações repetitivas. Ou seja, as pessoas estão sempre a fazer durante muito tempo a mesma coisa, em que a formação necessária é mais rápida e mais barata, além de completada com melhores salários e níveis mais elevados de comércio externo. É por isso que os salários são melhores, porque se dirigem ao comércio externo. Ou seja, a indústria contribui para reduzir o maior flagelo da economia portuguesa, que é a existência de um número excessivo de muito pequenas empresas dedicadas ao comércio, geralmente sem capitais e com uma baixíssima contribuição para os mercados externos. Isto é, a indústria é o setor da economia que mais contribui para o crescimento das empresas, para a formação dos trabalhadores e para que as empresas utilizem mais capital e menos trabalho, no sentido de colmatar um outro problema da economia portuguesa, a baixa produtividade. Em resumo, devemos considerar que os comportamentos éticos não se esgotam apenas ao nível do comportamento ético de cada indivíduo, mas também ao nível do comportamento ético da sociedade. Muito obrigado.